espaço para incentivar a investigação filosófica no Brasil. É o 15º Encontro Nacional de Filosofia, promovido pela Anpof. Durante 4 dias, profissionais de vários estados brasileiros se reúnem para discutir temas relacionados ao assunto. Professor, o que o senhor está achando do evento esse ano, pela primeira vez sendo realizado aqui em Curitiba? Bom, ele está muito acima das nossas expectativas. Eu participei junto com outros 6 colegas da organização do evento. Tivemos o convite do professor Vinícius de Figueiredo, que é o presidente da Anpof, para essa missão, uma missão difícil de conduzir, porque uma novidades sempre causam muita preocupação, né? As pessoas ficam um pouco com uma expectativa muito grande, tanto positiva quanto negativa. Mas o resultado é muito acima do esperado. A gente teve uma resposta muito boa de todos os professores, que é o público-alvo aqui, né? Tanto é o público também que apresenta os trabalhos, que traz as suas experiências para vir relatar aqui durante o evento. O que a gente tem visto é assim de dar muita esperança, né? A gente sai daqui com um entusiasmo muito maior de continuar o trabalho. Eu venho para esse trabalho do PIBID, que é o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência. No nosso PIBID da filosofia nós temos 30 estudantes. Temos 4 professores da rede pública estadual que trabalham junto com a gente. O que a gente está vendo aqui é que professor de filosofia é um professor com uma formação muito particular, né, que exige tanto a formação acadêmica de excelente qualidade, quanto a formação também como educador, né? Ele tem que ter uma preparação que faça essa combinação das duas coisas. A minha impressão até o momento é a melhor possível, né? A organização do evento interessantíssima, a direção da Anpof, o professor Vinícius está de parabéns. Parece que são mais de 2.000 inscritos, né? E esse segmento particularmente, ou seja, a ideia de introduzir um núcleo de discussão do ensino de filosofia para o nível médio eu diria genial, mais do que necessária, estava mais do que em tempo. Eu acho que os resultados que a gente está vendo lá dentro falam por si, né? Essa primeira fase durou uns 3 anos, né? Eu estou na aplicação, esse é o 12º ano. Numa segunda fase, eu comecei a pedir sínteses, né? Então eu recortava lá 2 conceitos e pedia para que eles produzissem uma pequena síntese de 3, 4 linhas, relacionando um conceito com a outra. E meu objetivo passou a ser que se ele relacionar um conceito com o outro, já está bom, né? Esse encontro tem a grande novidade, né, de trazer os professores do ensino médio pela primeira vez, ampliando as discussões que já existem, né, sobre o ensino de filosofia, que começaram em 2006, né, e que tem mostrado um pouco a necessidade, né, do próprio setor da filosofia, dos programas de pós-graduação em filosofia e dos cursos de filosofia discutirem mais profundamente e internamente essas questões. Uma satisfação muito grande ver como cresceu, se consolidou, tem um público hoje de 2.000 participantes e esse debate se ampliou para todas as áreas da filosofia, inclusive nesse momento aqui com a novidade da ênfase no ensino, né? Nós temos toda uma programação voltada para o ensino médio, eu inclusive estou dando um mini curso para o ensino médio. Então acho que essa é uma inovação importante, a articulação da pós-graduação com o ensino médio. Acho que a pós-graduação está dando um apoio ao ensino médio que entende que lá está o seu futuro, né? O bom aluno, o aluno que se formou bem, que viu a filosofia já no ensino médio, que se interessará pela filosofia, no futuro fará a sua graduação e virá para a pós-graduação. A gente sente que essa é a pauta do Brasil do começo do século XXI, né? Nós precisamos dar um salto na educação para finalizar esse século orgulhoso da nossa escola pública. E este ano ainda teve um diferencial, é a existência de um espaço específico para trocar experiências sobre o ensino da filosofia no ensino médio. Criação de material didático é fundamental. Há a experiência feita pela Universidade Federal do Paraná, pelo pessoal da filosofia do Paraná, com a produção de uma antologia de textos filosóficos, que é fundamental para os professores, tanto quanto para os alunos. Então, acesso a uma biblioteca filosófica, em primeiro lugar. Depois, o livro didático propriamente dito. Além do meu livro, há vários outros que são livros... Os livros são diferentes entre si, porque, evidentemente, eles assinalam o tipo de enfoque,
o tipo de preocupação que cada um dos autores tem. Mas há, com isso, a possibilidade dos professores fazerem uma escolha do livro didático que eles acham mais conveniente. E há também as pequenas coleções. Por exemplo, eu participo de uma feita pela editora Martins Fontes, que toma os tópicos que o MEC propõe para o ensino médio. Então, são livrinhos de 30, 40, 50 páginas sobre um tópico específico que está no programa. Isso também ajuda a formar uma biblioteca. Então, eu diria que todo esse material era um material inexistente no Brasil, mesmo quando a filosofia era ensinada no ensino médio. Eu tive filosofia no ensino médio, mas não havia os livros didáticos. Nós usávamos livros estrangeiros, né? Então, a existência de uma biblioteca brasileira de formação filosófica para os jovens é fundamental e deve ser recebida com aplauso e como resposta a uma necessidade muito importante. Olha, é uma iniciativa maravilhosa, né? Essa de promover uma ANPOF paralela dedicada ao ensino médio, de tal modo que os professores da rede, e não só a maioria da rede estadual, mas tem alguns professores que trabalham também com a filosofia na educação no ensino fundamental, possam voltar a participar da discussão filosófica, né, acadêmica, né? Alguns deles fazem isso, geralmente, mas esse evento permite um maior intercâmbio e, principalmente, refletir sobre o ensino de filosofia nesse cenário. Acho que é muito auspicioso, porque oxigena um pouco as ideias, né? Confronto entre perspectivas as mais distintas e essa proximidade também com um debate mais acadêmico, né? Tem tensões e alimentações e estranhamentos e proximidades que é sempre muito frutífero. Provocar ou proporcionar que esses relatos de experiência ocorram é ótimo, porque outros que estão achando que é muito difícil acabam vendo que ao menos para alguns dá muito certo, chama a atenção de todos nós para a necessidade da presença da filosofia. Mas o meu projeto ele foi muito simples, trabalhar com esses meninos de forma que eles tivessem um pouco mais de conhecimento de política, a teoria, trazer para a prática e transformá-los um pouquinho em cidadãos. Com o retorno da filosofia ao ensino médio, né, em todo o estado do Paraná e no Brasil, é necessário repensar e reexaminar as ações, né? Ações pedagógicas, as mediações pedagógicas, visando um aprimoramento da ação, do trabalho, né, efetivo do professor, né, em sala de aula, né? Hoje a gente discute muito que os alunos que são formados no ensino médio não têm capacidade de interpretar, compreender a realidade, analisar a sua própria realidade, o seu cotidiano, né? E essa aproximação das discussões filosóficas e dessa reflexão que a filosofia leva para o ensino médio abre a porta para futuramente ter uma sociedade mais bem fundamentada e ciente das suas decisões, das suas escolhas, né? Bom, a primeira importância é de natureza política, não é nem uma importância cultural. É o fato da filosofia ter sido suprimida do ensino médio pela ditadura, que considerava a filosofia subversiva e contrária aos interesses do Brasil Grande. Então, o retorno da filosofia ao ensino médio foi resultado de uma longa e difícil luta política no bojo da luta pela democratização do país. Então, eu digo que o ensino da filosofia no ensino médio tem, em primeiro lugar, um significado político, porque tem o significado da democratização da educação. Por outro lado, agora tomando o ensino da filosofia como tal, né, ele é indispensável no ensino médio. E eu penso que por 3 motivos principais. Em primeiro lugar, porque a filosofia força os meninos, as meninas, força os jovens
a se descolarem e se distanciarem um pouco da experiência direta e imediata que eles têm na vida cotidiana. Desde a rede social, o Facebook, a internet, os joguinhos de videogame, a televisão, né? Desde esse tipo de experiência muito direta e imediata até a experiência da vida cotidiana com as suas contradições e os seus problemas. A filosofia permite que os jovens tomem uma certa distância e sejam capazes de pensar sobre essas experiências, sobre o sentido delas, fazer uma reflexão a esse respeito. Então, é a maneira pela qual os jovens são capazes de compreender o sentido da sua própria vida cotidiana, né? O segundo motivo pelo qual a filosofia no ensino médio é importante é porque a filosofia ajuda aquilo que se chama de interdisciplinaridade. Porque o que os estudantes aprendem em história, em geografia, em literatura, em línguas, em ciências, eles podem ver isso ser objeto da reflexão filosófica. A filosofia reflete sobre as ciências, reflete sobre a história, sobre a geografia, sobre as artes, sobre a literatura. Então, espontaneamente, o próprio ensino de filosofia desperta a percepção nos jovens da interdisciplinaridade. Por isso que ela é tão importante. E, em terceiro lugar, mas não por último, talvez fosse a primeira coisa que eu devesse ter dito, é porque a filosofia desperta o espírito crítico, né? As coisas não são tais como elas aparecem, nem tais como elas parecem ser. Há mais coisa escondida no significado das coisas do que aquilo que a gente vê imediatamente. Então, a filosofia desperta essa percepção crítica a respeito da realidade e, por isso, ela é tão importante na formação dos jovens. E por